Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Nós estamos reunidos em mais uma escola bíblica virtual, né? Neste domingo. Hoje nós vamos falar novamente de um personagem muito conhecido aí na nossa Bíblia, que é o Moisés, dando continuidade aí, né? No caso, domingo passado, esse domingo e no próximo. E nós vamos refletir um pouquinho sobre a história de Moisés. Eu sei que todos, se não a maioria, conhece a história do Moisés, né? Assim como eu lá pequenininha ouvi falar do Moisés, né? Que foi colocado no cestinho lá no rio. Mas eu peço a Deus que nós possamos olhar com outro olhar hoje, né, a história de Moisés. Mas antes de tudo, eu quero que nós possamos orar juntos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Paizinho, nós estamos aqui reunidos em mais uma escola dominical virtual, Deus. Nós pedimos, Santo Espírito, esteja falando com cada um de nós. Pai, nós sabemos e reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que somos imperfeitos, mas nós reconhecemos a Tua soberania, Deus. Nós reconhecemos que a Bíblia Sagrada é o nosso mapa do tesouro, Deus. E nós necessitamos de Ti, Pai. Nós precisamos ouvir da Tua voz, dos Teus ensinamentos. O mundo carece e nós também, Pai. Nós pedimos, Deus, fale com cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Meus amores, eu sei que a maioria já conhece, né, a história do Moisés. Eu vou deixar aqui na descrição até um link de um filme, cara, que eu particularmente gosto muito, que é Êxodo, Deuses e Reis, né, que conta a história do Moisés. Quem não teve a oportunidade de assistir, aproveite esta quarentena e assista. Quem já assistiu, assista novamente, mas com um novo olhar, né? Assista novamente para pensar de uma nova forma, ver de um novo ângulo, né? Isso é sempre muito bom. E eu gostaria que a gente iniciasse assim a aula realmente pensando numa frase que a gente escuta muito assim no meio cristão, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Por que eu escolhi essa frase para ser assim a chave para nossa aula e para falar um pouquinho de Moisés? Porque o próprio Moisés, inicialmente, quando teve o chamado de Deus, quando ele viu uma sarça ardente e o próprio Deus ali falando com ele, chamando ele não se sentiu capaz. Ele de início falou, Deus, eu nem sei falar direito, como que eu vou, sabe, ser aí o líder para liderar o povo que tá escravo há tantos anos, né? Mas Deus, ele já tinha um plano maravilhoso de salvação na própria vida do Moisés desde o início, né? Desde o seu nascimento. Poxa, Moisés, ele foi livre da morte ainda bebê, né? Deus, ele sempre muito amoroso e já tendo um plano ali, no qual Moisés estava incluso, né? Ele, por exemplo, teve a oportunidade de ser salvo no rio pela própria filha do rei, né? A própria filha do faraó foi quem adotou o Moisés e deu esse nome Moisés, né? Que foi tirado das águas. Só que ela não estava amamentando, então assim, a própria mãe biológica teve a oportunidade de amamentar o próprio filho e educá-lo, né, durante alguns anos. E posteriormente, quando Moisés teve que voltar para o palácio, né, e ali ele ficou durante 40 anos, poxa, ele teve a oportunidade de ter a melhor educação, os melhores ensinamentos da época. Então, assim, ele pôde ter o que muitos não tinham acesso,
Os próprios hebreus não tinham acesso, pelo contrário, eram escravos e eram tratados como tal, né? Então, assim, ele teve uma oportunidade que muitos não tiveram. Então, assim, Deus já estava capacitando e preparando ele desde sempre, né? Desde a sua infância. Só que Moisés, ele teve a sua vida totalmente mudada e foi em meio a um desespero. Então, muitas vezes, nós mesmos devemos utilizar de momentos difíceis, de tempestades, de dificuldades para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, porque tudo é para nos preparar, né? Muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos, mas uma hora a gente vai entender. Ainda mais buscando de Deus, falando: Deus esteja comigo, cuida de mim, cuida da minha vida, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos. E Deus com certeza assim fará, Ele promete para nós. Muitas vezes nós não vamos ter a oportunidade de pregar a todos, né, com a Bíblia, mas por meio da nossa vida, da nossa vivência, do nosso amor para com o próximo, né, das nossas atitudes, né? Então, Deus, ele realmente fala: me coloca como prioridade, coloca as coisas do reino como primeiro e todas as outras vão ser acrescentadas. E isso é real, né? Quando a gente ouve falar de Moisés, eu creio que as primeiras coisas que vêm à nossa mente, de fato, são esses episódios extraordinários na vida do Moisés, né? Eu vou citar alguns aqui, mas eu queria que, a primeiro momento, a gente pensasse na compaixão que Deus sentia e sente pelo seu povo, né? Porque na época o povo hebreu ele estava ali cativo e vivendo como escravo. E queria que Moisés os levasse para uma terra onde pudessem viver com dignidade e paz, né? E isso também é para cada um de nós, serve para cada um de nós até os dias de hoje. Moisés, ele não se sentia digno dessa missão, ele não se sentia capaz e preparado. Ele mesmo dizia: Deus, eu não falo bem, né? Na tradição, né, e em algumas pesquisas, falavam até que Moisés podia ser gago, né? E então, por que não conseguiria falar ali com o faraó? Como que ele ia falar se ele mesmo não se sentia capaz? É só Deus para te dar capacidade. Era só Deus para dar capacidade para Moisés. Muitas vezes na nossa vida nós queremos, nós sonhamos, nós desejamos, mas tudo a gente só pode com Deus. A gente só vai ser feliz e ter uma paz eterna que excede todo entendimento por meio de Deus. A gente só consegue derreter um coraçãozinho congelado nesse mundo por meio do amor de Deus. Não somos nós, mas é Deus agindo em nós e através de nós, né? Imagina, foi um passo muito difícil para Moisés, porque teve um capítulo ali que foi crucial na vida de Moisés e que ele fez algo muito complicado, né? Quem somos nós para julgar? Mas Moisés, ele teve tanta compaixão por um hebreu que ele acabou matando um egípcio que estava ali, maltratando um hebreu. E ali ele sente medo, ele sente desespero e ele foge para uma nova terra que é chamada de Midian. Só que é nessa nova terra que Deus tem um novo capítulo para a vida de Moisés, né? Moisés não se sentia digno, mas Deus estava ali para capacitá-lo. E foi muito difícil, sabe, esse passo para Moisés, como é muito difícil para nós. Mas ele confiou em Deus, que o capacitou a enfrentar a ira do faraó
e conseguir chegar a resgatar o seu povo, a libertar o povo, que já estava 400 anos cativo. Já a caminho da nova terra, o faraó voltou para trás e mandou o seu exército. E foi aí que um grande milagre aconteceu e que a gente conhece até hoje. Moisés se pôs diante do Mar Vermelho e ele se abriu para o povo passar. Moisés caminhou com o povo de Deus pelo deserto por 40 anos. Tempo de conversão, de organização, de profunda experiência com Deus, de amadurecimento. Nessa caminhada, Moisés, o que foi escolhido por Deus, sempre procurou orientar o povo a ter ânimo, fé e esperança para não desanimar em meio às dificuldades. E o que a gente deve fazer hoje? Em meio à tempestade, em meio a uma quarentena, em meio a dificuldades que nós vivemos a todo momento, Jesus já venceu. Tem de bom ânimo. Nós devemos ser o portador da palavra da paz e da salvação. Nós somos capazes? Não, mas Deus nos capacita. E eu queria aqui falar das provações que muitas vezes o povo teve que passar, mesmo depois de ser libertado. Ou seja, imagine a alegria, eu sou um escravo, cativo, e eu fui liberto. Só que em meio ao deserto, já com o povo, né, com o meu povo hebreu, eu vou passar por dificuldades. Olha só as experiências que Moisés teve com Deus e com o povo. A experiência da sarça ardente, que foi quando ele foi chamado por Deus. Enfrentar o faraó dentro da sua própria casa com as 10 pragas. Liderar o povo na saída da escravidão para a liberdade. Atravessar o Mar Vermelho com o exército do faraó, né, ali sendo perseguidos. Transformar águas amargas de mar em águas doces. No Monte Sinai fumegante e tremendo, pois o Senhor desce e o rosto de Moisés resplandece. Receber de Deus as tábuas da lei no Monte Sinai. O maná e as codornas no deserto. Água que saiu da rocha para saciar o povo. A Miriam, irmã do próprio Moisés, que estava caminhando com ele, ela ficou com lepra e ela foi curada após a oração do Moisés. O próprio Moisés, ele teve a oportunidade, de escrever o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. E a própria Bíblia cita, nunca mais se levantou outro igual, com quem o Senhor tratava face a face. E a fama de Moisés como o grande homem escolhido por Deus se estender por tanto tempo, desde ali do Josué, que veio posterior ao Moisés, no Novo Testamento e até os dias de hoje para todos nós. Eu vou deixar aqui algumas citações, até mesmo no Novo Testamento, para a gente ver, como Moisés foi importante, como ele foi citado. Até o próprio Jesus citou, as leis do Moisés muitas vezes, um episódio em que Jesus, ele foi transfigurado ali, e os próprios, alguns discípulos, que estavam ali com ele puderam ver o profeta Elias e o Moisés ali ao lado de Jesus, ou seja, testificando a todo momento e apontando para o fato que as leis e os profetas já estavam falando do Cristo, que posteriormente viria e que estava ali naquele momento. Então, assim, eu lembrei muito de um hino que fala muito com a gente e que muitas vezes a gente não tem noção. Contem as bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Bendizê-las todas de uma vez, pois verá quantas bênçãos Deus já fez.
Eu vou pegar o número do hino, porque ele me veio agora na cabeça, mas de fato, muitas vezes a gente não tem noção de quantas bênçãos a gente tem recebido de Deus, quantas bênçãos Deus tem dado para nós, quantas bênçãos através da nossa vida. E assim como Deus chamou e capacitou Moisés, e muitas bênçãos aí foram derramadas por meio da vida de Moisés para tantas vidas, para uma nação inteira que foi liberta, ele também quer fazer através da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Nós somos considerados filhos de Deus, mas só por meio de Deus, por meio de Jesus. Só o Espírito Santo para agir em nós e através de nós, para nós podermos fazer uma diferença nessa terra. Então eu queria deixar aqui uma pergunta para cada um de nós. E aí, já imaginou que Deus pode estar te chamando para uma missão e você pode estar recusando por causa de alguma dúvida ou medo? Lembre-se, Deus capacita aqueles que Ele chama. Meus amores, que Deus continue a falar com cada um de nós, com cada um de vocês. Essa foi só uma visão, né? No caso da história do Moisés. Eu sei que muitos já conhecem a história, mas pensem, Deus capacitou Moisés. E muitas maravilhas ele fez por meio da vida de Moisés. Moisés era um ser humano como nós, como eu e você. Ele não era um super-homem, ele era um homem comum, né? E ele pode sim fazer muitas maravilhas na minha vida, na sua vida, através das nossas vidas. Juntos nós somos mais fortes, que nós possamos perseverar e buscar de Deus. Um beijo, meus amores, fiquem na paz do Senhor e se puderem, assistam o filme Êxodo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.